por quem não te ama. Te amar por quem não te ama, Senhor. Te adorar por quem não te adora. Que bonita que é essa música, né? Esperar por quem não espera em ti. Você sabe que às vezes eu fico pensando isso? Eu digo assim, nossa, tem gente que está tão distante das coisas de Deus, né? É porque não conhece a Deus. E a minha missão nesse mundo é ser um pequeno sinal dele, carinho dele, para que esse coração se sinta amado, para que esse coração se sinta especial, para que esse coração se volte para as coisas que são de Deus. E eu começo o programa de hoje, olhando para esse ano de 2026 e dizendo, Senhor, que eu seja teu instrumento de misericórdia e de amor. Não é para ficar dando lição de moral, tal. Não é para me achar mais que os outros. É para ser sinal de misericórdia, de amor, de carinho de Deus. Que eu seja ao longo do dia de hoje, ao longo desse ano de 2026, sinal do carinho dele para esses corações que anseiam, buscam. Posso começar com um abraço? Esse abraço é seu. Estou aqui, ó. Aqui. Você sabe o que é? Daqui a pouquinho chega domingo, né? E domingo para nós católicos é sempre muito especial. Por que o domingo é chamado Dia do Senhor? Não sei se domingo passado você foi à missa, não sei se você vai à missa desse domingo, mas para nós católicos é o dia da ressurreição do Senhor. Então vamos entender um pouquinho mais profundamente para que esse domingo seja especial. Vai! Domingo, o primeiro dia da semana e o dia em que a luz venceu as trevas. Foi num domingo que Cristo ressuscitou, abrindo para nós as portas da vida eterna. Desde os primeiros cristãos, esse foi o dia separado para o Senhor. É o dia do Senhor, o dia da ressurreição e o dia da comunidade. Guardar o domingo não é apenas cumprir um mandamento, é viver o amor, dar tempo a Deus e renovar a fé. É permitir que o coração descanse no Senhor e que a alma reencontre a alegria. O domingo é um dom, não um peso. É o momento de agradecer, de celebrar a Eucaristia, de estar com a família e de partilhar a esperança. Como disse São João Paulo II, o domingo é o coração do tempo do cristão. Que cada domingo seja um encontro com o Cristo ressuscitado, fonte da nossa vida e a razão da nossa fé. Sempre que eu estou aqui na Capela da Rede Vida, nas missas, eu canto essa canção na hora do ofertório. E às vezes também quando participo nos domingos, em algumas igrejas, de vez em quando essa música volta. Acho tão bonita. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço o meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço o meu amor. O que é que você quer oferecer para o Senhor em 2026? Olha que é diferente.
Ontem eu fiz a pergunta, né? O que é que você pede para 2026? Hoje eu faço uma outra pergunta. O que é que você oferece? Porque não tem coração que seja tão pobre a ponto de não poder oferecer alguma coisa. E não tem coração tão rico que não possa receber alguma coisa, que não precise de alguma coisa. Se ontem eu foquei na ideia da necessidade, hoje eu quero focar na ideia da generosidade. O que é que você quer oferecer para Jesus nesse ano de 2026? Daqui a pouco eu vou começar a ler as respostas. Mas que bom que a gente pode estar junto e que bom que você pode olhar para o seu novo ano e dizer: eu não vou só pedir, eu vou também oferecer. O que é que você quer oferecer nesse ano de 2026 para Jesus? Uma coisa concreta. O que é que você oferece? Pensa nisso. E com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão pegar. Acaso que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Acaso que se Um conselho, não é uma resposta completa. Só não. Ponto. Sem expressões. Vale no WhatsApp também? Vai. Qualquer lugar. Não, por quê? Volta na mensagem, bota um ponto. E é isso. Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Dalcides, eu fiz muito isso em 2025. E você vai querer continuar fazendo dessa forma em 2026? Ô, gente, aqui eu não vou falar de uma teoria, não. Olha que lindo, eu acabei de olhar aqui agora. A Ana Lúcia Barros escreveu, agora de pouco, né? Ela escreveu e disse assim: esse programa renova minhas forças, me faz feliz, me traz paz, me enche de ânimo. Que gostoso. Que bom ouvir isso. Quantas vezes a gente diz sim, mas a gente quer dizer não? Tem um determinado compromisso, mas você poderia com toda tranquilidade dizer não. Ah, mas se eu disser não, eu estou sendo chato. E aí, para evitar aquela pecha de chato, você pega e vai nesse compromisso, mas você vai forçado. Aí, era para dizer não, que agora você não está podendo ajudar. E você não iria ajudar, mas não porque você é egoísta, mas porque nesse momento você não pode. Mas aí você fica pensando: nossa, o que vão pensar de mim? Então, você vai e ajuda. Você percebe que a gente pode estar em lugares que a gente não quer. A gente vai para compromissos que a gente não quer. A gente ajuda situações que a gente não quer. Tudo para tentar evitar alguma crítica. Sendo que seria tão melhor para você aquilo que é o seu sim seja sim, aquilo que é o seu não seja não. O que passa disso, disse Jesus, vem do maligno. Se o próprio Jesus disse que nós, na liberdade que temos, podemos fazer escolhas, por que é que a gente coloca fardos pesados demais sobre os ombros, meu Deus? Por que é que você se submete a determinadas situações que nem você suporta? Por que é que você força as coisas? Tem gente que nos machucou ao longo da vida, nos feriu ao longo da vida. Por que é que eu tenho que insistir nesse relacionamento, nessa aproximação? É um parente, mas esse parente não está trazendo absolutamente nada de bom para a sua vida.
Por que é que você fica insistindo, filha? Percebe que a vida pode ser mais leve se eu aprender a dizer não, se eu aprender a dizer sim. Eu tenho o meu direito, a minha liberdade, e eu posso usar dessa liberdade. Sabe, gente, eu estou falando isso e eu sei que tem gente que está me acompanhando nesse momento e tem gente que estava precisando ouvir isso. Nós estamos nos primeiros momentos de uma nova etapa e eu quero muito que você se liberte interior, sabe? Eu não estou falando isso de uma teoria, eu me libertei interiormente. E foi um processo muito difícil, porque eu venho de uma família onde fomos educados para não chatear alguém, para fazer com que a situação fique mais calma entre todos, ou ao menos aparentemente tudo certo. Fazer coisas que a gente não quer, a gente não está com vontade, seria muito mais fácil dizer, não, eu não vou, eu não quero. Porque você tem algum outro compromisso? Não, é simplesmente porque eu não quero mesmo. Essa liberdade interior. E eu fui me libertando disso. E foi uma carga muito pesada e muito difícil. Mas com o passar do tempo eu fui ficando mais leve. E hoje eu tenho uma facilidade muito grande de dizer sim, de dizer não, de não me submeter à pressão alheia. Mas como não? Mas a gente estava esperando tanto. Ai, que pena, vocês estavam esperando tanto. Oh, Jesus, que pena. Nossa, que dó. Você entendeu que a vida pode ser mais leve se você se der o direito de também ser prioridade na sua vida? É esse o convite que eu faço. Que Deus te abençoe, te ilumine e te liberte interiormente para você realmente poder viver um ano de 2026 na liberdade de quem pode dizer sim, dizer não, sem ficar sofrendo depois também, né? Pensa nisso com carinho. Vai lá. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei pra ser quem sou. Olha aí, Dalcides, eu quero oferecer para Jesus em 2026 aquilo que Ele me deu, a vida, gratidão e meu amor. A Ele toda a honra e toda a glória. Mara Campelo. Que Deus te abençoe, Mara. Obrigado por participar junto com a gente, viu? Tem mais gente escrevendo, né? O que eu quero oferecer a Jesus no próximo ano de 2026 é o esforço, determinação e vontade de fazer acontecer. Eu quero também oferecer o foco nos meus sonhos e coragem para conquistá-los. Que coisa bonita isso. Olha aí. Bom, é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou trazer mais respostas que estão chegando. O que é que você quer oferecer nesse ano de 2026? Porque uma coisa é aquilo que eu perguntei ontem. O que é que você pede? Isso é uma coisa e é digno. Mas agora eu quero saber o que é que você oferece para 2026, para as pessoas que convivem a você, para Deus, o que é que você quer oferecer, tá? Então vamos lá, estamos só começando para todo o Brasil, vem comigo, vai lá, vai! Quando a fé e o humor se encontraram no Vaticano, o resultado foi de bons risos e orações. Papa Francisco recebeu em audiência no dia 14 de junho, na Sala Clementina, cerca de 200 humoristas do mundo todo. Entre os presentes estavam brasileiros, como Fábio Porchat e Cacau Protásio. A atriz e comediante americana Whoopi Goldberg também participou do encontro organizado pelo Dicastério para a Cultura e a Educação, que tem o objetivo de aproximar a Igreja das artes e celebrar a importância do humor na vida de todos. Tenho grande estima por vocês, artistas, que se expressam com a linguagem da comédia, do humorismo e da ironia. Vocês têm o dom de fazer as pessoas rirem em meio a tantas notícias sombrias, espalhando serenidade e sorrisos. À sua maneira, vocês unem as pessoas, porque o riso é contagioso.
É mais fácil rir juntos do que sozinhos. A alegria permite o compartilhamento e é o melhor antídoto contra o egoísmo e o individualismo, afirmou o Papa. Ele ainda mencionou que o riso ajuda a quebrar barreiras sociais e a criar conexões entre as pessoas. Lembrem-se disto: quando vocês conseguirem fazer com que sorrisos inteligentes brotem dos lábios de até mesmo um só espectador, vocês também fazem Deus sorrir, afirmou o Papa. Depois que meu filho nasceu, tudo mudou, menos o espelho. Ou melhor, ele mudou sim. Agora ele me mostra alguém que quase não reconheço. O corpo, o cansaço, as olheiras, às vezes me sinto invisível. Eu amo ser mãe, mas também sinto falta de me amar como antes. Só queria uma palavra que me lembrasse que ainda sou eu aqui dentro. Fernanda. É tão bonito, né? Amar um filho com tudo aquilo que a gente tem, né? Mas ninguém falou bastante sobre o que esse amor também exige da gente. Seu corpo mudou, a sua rotina virou de cabeça para baixo. E no meio de tanta entrega, é claro que é fácil a gente se perder um pouco. Você olha no espelho e não se reconhece, né? Mas Deus olha para você e Deus vê tudo. E vê não o que falta, mas Deus vê aquilo que permanece. Você ainda é você, mesmo com as olheiras, mesmo com o cansaço, mesmo sem tempo para você mesma. A mulher que existia antes da maternidade não desapareceu. Ela só está um pouco em silêncio, esperando um espaço para respirar de novo. Isso não é egoísmo, isso é cuidado. A Bíblia diz que Deus nos conhece por dentro. Salmo 139. Ele viu quando seu filho nasceu e Ele continua vendo você. Então, se hoje tudo o que você precisa é um lembrete, aqui vai um lembrete. Você ainda está aí, com valor, com beleza, com propósito. O fato de você ser mãe não anulou quem você é. Só revelou mais uma parte. E aos poucos, o amor por si mesma também vai florescer de novo. Pode confiar nisso. Que essa palavra caia no seu coração, traga a paz que o seu coração precisa. E que Deus recompense todo o seu esforço, todas as lutas. Eu peço, Senhor, cuida dessa mãe, cuida. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. A Clélia está dizendo assim, eu vou oferecer uma quantia em dinheiro, Dalcides, mas não é só isso. Eu ofereço o meu amor pelo próximo, amando como a mim mesmo. Que coisa bonita, meu Deus. Clélia, parabéns, viu? Seja generosa mesmo, filha. Seja generosa. Dalcides, eu vou dedicar mais tempo à oração, está dizendo o Douglas. Que Deus te abençoe, Douglas. Hoje e sempre. Dalcides, eu sou a Carla de Varginha. Manda um abraço para minha chefe, ela vai ficar muito feliz. Ela se chama Adriana. Carla Maria, posso dar um abraço? Com todo o amor, com todo o carinho em você e nesse alguém especial, né, que é a sua chefe. Com todo o amor. Deus te abençoe e proteja. Quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço
Bosco, educador notável e padre italiano, fundador da Ordem dos Salesianos, colocou em prática uma pedagogia que ainda é muito atual nos dias de hoje. A Sociedade Salesiana, criada em 1854, perpetuou seu trabalho, que transcendeu fronteiras após a sua morte em 1888, impactando a educação além da Itália. Sua pedagogia integral buscava formar cidadãos honestos e bons cristãos, integrando dimensões como intelectual, esportiva, afetiva e espiritual. A pedagogia de Dom Bosco enfatizava o desenvolvimento da confiança, tanto em si mesmo quanto nos outros, promovendo um ambiente de sucesso que celebrava conquistas e estimulava a superação de fracassos. Para ele, o caminho era fundamental para construir essa confiança. Além disso, ele acreditava em educar com amor, aceitando as crianças como são e ajudando no seu crescimento sempre com carinho. Dom Bosco também defendia o lazer e a alegria na educação, incentivando a prática de jogos, ginástica, música e teatro para favorecer a saúde física e moral das crianças. Por fim, Dom Bosco queria que as crianças vivessem pela graça de Deus, buscando ser pessoas santas. Ele via o sucesso na educação como um resultado do amor generoso de Deus. Eu vou trazer um texto bíblico que é do livro de Josué. Josué, Antigo Testamento. O livro de Josué, no capítulo 2, conta a história que parece improvável. Imagina a história de uma mulher que ninguém esperava ver nesse lugar, mas que Deus enxergou de uma forma diferente. Do que você está falando, Dalcides? O nome é estranho, tá? É uma mulher cujo nome é Raabe. Raabe. Ela morava em Jericó. Não no centro, mas encostadinho no muro de Jericó. Porque Jericó, você sabe que era cercada, por causa da proteção da cidade, por um muro. E ela vivia à margem. Ela vivia num canto desse muro. Ela era uma prostituta. Ou seja, muitos homens passavam ali pela casa dela. E diz o texto que não era por rebeldia, mas era por uma questão de sobrevivência. Só que, se hoje ainda se tem muito preconceito contra as prostitutas, se imagina na época de Jesus. Essa mulher era desprezada, deixada de lado. Ninguém queria se aproximar dela, mesmo sem fazer parte do povo de Israel. Ela tinha ouvido falar sobre Deus, a tal ponto que ela diz assim: nós ouvimos o que o Senhor fez lá no Egito, libertou o povo, né? Por isso, o nosso coração foi tocado, meu coração foi tocado. Gente, essa mulher, ela não viu o mar se abrir. Essa mulher não comeu o pão no maná. Não fez a travessia no deserto. Mas ela ouviu falar que o Deus poderoso, o Deus cujo nome é poderoso, havia feito maravilhas com o seu povo. Só que o povo de Israel e Josué estava à frente desse povo e disse assim: eu vou enviar alguns homens para irem lá verificar um pouco como está essa cidade, porque o Senhor disse que é essa cidade que será nossa. E quando esses homens chegam, eles vão
na casa de Raabe, a mulher desprezada. E é interessante porque essa mulher, ela diz assim: eu sei que o grande Deus tem um plano para essa cidade. E Deus quer trazer o seu povo para morar nessa cidade. Quando vocês entrarem aqui, se vocês puderem conservar a minha vida. E eles deram um pequeno sinal a ela, falando assim: você vai fazer o seguinte, você vai amarrar um fio vermelho na sua janela. E ao amarrar um fio vermelho na sua janela, a gente vai saber que você deve ser preservada. Gente, eu fiquei pensando sobre esse texto, né? Essa mulher chamada Raabe, ela entra na linhagem de Jesus. E quando você vê a ascendência de Jesus, você percebe que tem uma prostituta, porque depois ela se integra ao povo de Deus. A casa de Raabe ficou de pé, porque havia um pequeno sinal que preservava aquela casa. Gente, eu fiquei pensando sobre esse texto e eu quero te dizer uma coisa importante hoje. A sua casa será preservada, a sua família será preservada. Num mundo onde a gente percebe tanta coisa ruim acontecendo, pela força do mal e a força da maldade. Mas, se a sua casa tiver o selo do Senhor, a sua família será preservada. A presença dos anjos que protege, que blinda essa sua casa. Peça esse sinal. Assim como aqueles 2 homens do povo de Deus enviados à casa de Raabe, disseram: amarra um lencinho vermelho. Eu peço, Senhor, que a casa desse alguém que agora reza comigo, mesmo sem ter o lencinho vermelho, tenha o sinal da salvação. Blinda essa casa de todos os males, Senhor. Blinda, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente. Vou dar uma sugestão para você. Que tal você ter algum símbolo na sua casa e que seja um símbolo de que a sua casa é blindada? Você fez um voto a Deus. Você fez uma consagração dessa casa. Eu não sei se vai ser um terço num lugar especial, se vai ser uma Bíblia aberta num lugar especial. Eu não sei qual vai ser o símbolo, se vai ser uma vela que você vai ter aí, mesmo que não seja acesa. Mas eu acho que você poderia descobrir um símbolo, assim como um lencinho vermelho na porta era sinal de essa casa aqui está preservada dos males. Era a casa de Raabe. Qual vai ser o símbolo que você vai ter na sua casa para lembrar você mesmo e os que moram aí de que essa casa pertence a Deus? Se você tiver alguma ideia, além daquilo que você vai oferecer a Deus, qual vai ser o símbolo na sua casa de que a sua casa é uma casa blindada? Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, ocupa todos os espaços, Senhor, protege, que nenhum mal venha sobre a minha casa. Peça isso, peça. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior.
Era uma vez um cocheiro que dirigia uma carroça cheia de abóboras. A cada solavanco da carroça, ele olhava para trás e via que as abóboras estavam todas desarrumadas. Então, ele parava, descia e colocava-as novamente no lugar. Mal reiniciava sua viagem, lá vinha outro solavanco e tudo desarrumava de novo. Então, ele começou a ficar desanimado e pensou: jamais vou conseguir terminar minha viagem. É impossível dirigir nessa estrada de terra conservando as abóboras arrumadas. Quando estava pensando, passou à sua frente outra carroça cheia de abóboras e ele observou que o cocheiro seguia em frente e nem olhava para trás. As abóboras que estavam desarrumadas organizavam-se sozinhos no próximo solavanco. Foi quando ele compreendeu que se colocasse a carroça em movimento na direção do local onde queria chegar, os próprios solavancos da carroça fariam com que as abóboras se acomodassem em seus devidos lugares. Assim, também é a nossa vida. Quando paramos demais para olhar os problemas, perdemos tempo e nos distanciamos das nossas metas. Maria não vivia em torno de si mesma e dos seus pequenos sonhos e planos, mas em torno de Deus e da sua vontade. Maria não tentava misturar o que era sua vontade com a vontade de Deus, mas abandonava inteiramente sua vontade em prol de fazer a vontade de Deus. Por isso, era capaz de captar as necessidades dos irmãos e, ao contrário de colocar fardos nos ombros dos outros, os tirava. Maria não se fez rainha, por isso Deus a fez rainha. Às vezes, a gente faz tanto plano, né? A gente imagina cada detalhe, a gente coloca o nosso coração naquilo que é o nosso plano e de repente tudo muda. E aquela oportunidade certa, aquele sonho tão esperado, parece que escapa ao nosso controle. E num piscar de olhos, nossa vida mudou. E nesse momento a frustração, é claro que é natural. Mas quando alguém tem fé, tudo se transforma. Por exemplo, Maria não pensava em ser mãe do Filho de Deus. Esse não era um plano dela, não era um projeto dela. Por isso que ela diz assim: como é que isso vai ser feito, hein? Eu não sei se eu estou entendendo direito. Eu estou prometida a José. E de repente a vida dela foi transformada. A vida dela foi mudada. Santo Inácio de Loyola, gente, também experimentou uma reviravolta na sua vida. Ele sonhava com uma carreira de glórias, né? Como soldado. Ele queria ser importante. Mas ele ficou ferido numa batalha. E de repente ele percebeu que tudo aquilo que ele havia sonhado, pensado para ele, tudo aquilo ruiu, caiu por terra. E ele começou a ler a vida dos santos. E ele começou a ler os evangelhos. E aos poucos ele descobriu algo inesperado que levou ele a fundar a Companhia de Jesus, os jesuítas, e a transformar a vida de muita gente. Inácio de Loyola, Santo Inácio de Loyola, a partir do momento em que percebeu que a vida mudou e escapou aquilo das suas mãos, aquilo que era o controle, ele também passou a entender que Deus pode fazer algo muito maior na vida da gente, a partir da nossa perda de controle. São Francisco de Assis é outro exemplo. Ele era de uma família rica. Ele também gostava de armas, ele gostava de batalhas, até que ferido, ele ouve a voz de Deus: Francisco, reconstrói a minha igreja, filho. E eu
olho para a vida dele e percebo que aquele homem que queria coisas importantes, lugar de destaque, de repente se apaixonou pela pobreza, pela simplicidade, pelos mais necessitados. E ele abraçou um novo caminho, a partir de uma coisa inesperada que aconteceu, uma derrota na vida dele. Talvez esse seja o momento de você olhar para 2026 e perceber que Deus está chamando você para alguma coisa que hoje talvez até cause estranheza. Mas se for vontade de Deus, se for palavra de Deus, aí não tem ninguém nesse mundo que possa ser mais forte que isso. Confia? Toma posse. Senhor, eu creio que o Senhor faz o melhor. Muda a minha história. Eu creio na tua promessa. Eu creio. Os sonhos de Deus são maiores que os Você sabe que Padre Pio foi um grande mestre de espiritualidade, da espiritualidade. Tanto assim que o Padre Pio, certa vez, entre milagres que iam acontecendo, se encontrou com São João Paulo II, que na época era um padre. Karol Wojtyła. Como que é o nome dele? Karol Wojtyła. Ele veio de onde? Veio lá da Polônia. Esse moço vai ser papa. Um dia vai ser papa. Gente, o que é que tem os místicos que muitas vezes conseguem olhar adiante? E disse mais, hein? Um dia ele vai ser papa e ele vai ser um bom papa. Você percebe que os místicos da espiritualidade, eles têm algumas características. Alguns deles, por exemplo, como ele, Padre Pio, tinha o dom de olhar adiante e de ver as coisas que ainda iriam acontecer. Ele tinha o dom de olhar para um objeto religioso como um terço. E ele dizia, não preciso mais abençoar esse terço não, esse terço aqui já foi abençoado. Ele sabia que um terço já tinha sido abençoado. Gente, eu estou falando sobre um grande santo da igreja, temperamento forte, italiano. Até quem olha, vê ele sorrindo assim, fala, nossa, que bom ver que ele estava sorrindo. Porque em geral ele está sempre com uma expressão mais séria, né? Mais séria. Um mestre de espiritualidade. Um mestre de espiritualidade que conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele podia estar socorrendo alguém no hospital, mas no mesmo horário, ele estava atendendo confissões. Como isso é possível? Você percebe que tem coisas que eu não consigo explicar para você. E com simplicidade eu tenho que te dizer, esses mestres da espiritualidade, eles entendem as coisas de Deus. E Deus utiliza deles para mostrar suas maravilhas. Agora, a vida desse mestre da espiritualidade, como o Padre Pio, não foi uma vida simples. Não foi uma vida fácil. Foi uma vida de luta, de dores. Com o coração cheio de gratidão, quero compartilhar minha alegria. Tenho rezado pela minha saúde e pela vida do meu marido Flávio, e sinto que Deus tem nos sustentado e fortalecido a cada dia. Agradeço também pela paz, que mesmo em tempos difíceis, Ele nos concede. Que essa mesma paz se estenda a todos que precisam de conforto e esperança.
Deus é fiel e continua nos guiando. Márcia Silva. Márcia, pode contar comigo de verdade, tá? Tô falando isso de alma, de coração. Lindo tema, Dal. Eu amo ajudar os outros, me sinto completa de bênçãos. Eu coloquei uma pessoa por dia para que eu possa ajudar. Assim eu viverei bem e em paz. Cleide, que coisa mais bonita. Dalcides, estou precisando de muita oração. Reza por mim, Suzineide, com todo carinho. Sabe que quando termina o programa eu vou lá na capela, né? Me coloco de joelhos diante de Jesus. Dalcides, o símbolo que eu escolhi para abençoar, blindar o meu lar, é a imagem da Sagrada Família. Que lindo isso. A Regina Machado, eu tenho na porta da minha casa o Divino Espírito Santo e a cruz de Jesus. É isso. Entendeu tudo. Entendeu tudo. Aí, ó. O recadinho dela acabou de aparecer agora na tela da Rede Vida. Olha aí, ó. Dalcides, minha casa é blindada. Olha aí. Olha que coisa bonita. Alguns elementos de fé, né? É isso. Ou é um terço, ou é uma vela. Palavra de Deus. É isso. Eu estou incentivando você porque eu realmente quero o seu bem. E se você, ao longo desse ano de 2026, tiver um sinal visível na sua casa, você vai sempre bater o olho, viu? Falar, opa, minha casa é blindada. O mal não tem poder sobre mim. O mal não tem poder sobre a minha casa. Por isso que existe uma oração bonita, que é de São Bento, e diz assim: a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. É mal que tu me aconselhas. Bebe tu mesmo os teus venenos. É isso. Bebe tu mesmo os teus venenos, que o mal não tenha poder sobre mim, nem sobre aqueles que eu amo, aqueles que convivem nessa casa. Estenda a sua mão agora, num gesto concreto, tá? Estenda a sua mão e peça, Senhor, que minha casa seja blindada de todos os males. Que o mal não tenha parte nessa casa. Eu creio, Senhor. E tomo posse dessa palavra. O mal não tem poder sobre a minha casa. O mal não tem poder sobre a minha vida. E vai estendendo a sua mão em todos os ambientes da sua casa. O mal não tem poder, nenhum poder. Nessa casa, essa casa é de Deus. É de Deus. É de Deus. Pode contar comigo, eu sou seu amigo. Não importa onde estiver, não importa o que vier. Meu marido passou por um processo muito violento de queimadura, no qual ele ficou internado na UTQ de Limeira por 4 meses, do qual eu tenho muito que agradecer aos médicos lá da UTQ. Meu marido passou por 4 cirurgias de enxerto, por uma queimadura, como eu falei, né? E aí, quando fazia 2 meses que eu estava com ele no hospital, eu entrei em desespero. E aí, nesse desespero, no hospital tinha uma capela, onde tinha missa, tinha celebração. Eu fui na frente do Santíssimo e me abri com ele, né? Falei tudo o que eu estava sentindo, que não adiantava eu querer esconder, porque ele sabia o que eu estava sentindo. E que eu estava sem força nenhuma mais, nem para orar. Aí eu saí do Santíssimo, de frente do Santíssimo, voltei para o quarto, que era um dia antes da cirurgia, da terceira cirurgia que meu marido ia fazer. Dali 10 minutos, batem na porta, perguntaram, podemos entrar? Eu falei, sim. A senhora gostaria de receber Jesus? Naquela hora eu vi o sinal do Senhor, onde ele falou, você não está sozinha, eu estou com você. Aí eu e o meu marido recebemos o corpo e o sangue de Jesus. E naquela mesma noite eu sonhei com Nossa Senhora de Fátima, que eu estava em frente ao santuário dela, agradecendo
pela cura do meu marido. 2 meses depois, ele saiu do hospital no dia 7 de setembro. Eu sempre acompanhei o terço das 6 horas com o Padre Lúcio, a missa das 19 horas, né, que é no próprio santuário da Rede Vida. Isso sempre a gente assistia, inclusive junto, eu e meu marido junto, e quando não, com a minha mãe, né, que faleceu agora esse ano. Quem me trouxe o Alcides para a minha vida foi a minha irmã, que também recebeu uma graça muito grande. A minha relação com a minha irmã, nós temos uma diferença de 10 anos. Então era como se fosse meu bebê, né, minha boneca, né, de criança. Foi detectado um câncer na minha irmã 15 dias depois que a minha mãe tinha falecido. E aí já foi o primeiro milagre, porque o exame, um não bateu com o outro, e o médico falou, vamos fazer um terceiro. Aí a minha irmã ficou assim, né, eu falei, Paula, o milagre já foi feito, porque no exame o médico, quando ele pediu, aí foi a mão de Deus, porque senão você não teria refeito o exame. E aí, a gente está aí nessa vitória, porque eu já atribuo o primeiro milagre ali, quando o médico, muito católico, muito temente a Deus, e ele disse, você, em nome de Jesus, nós vamos fazer tudo e você vai estar curada. E ela está. Então, eu só tenho que agradecer também aos médicos. Eu só tenho que agradecer. Meu marido teve uma segunda chance, a minha irmã está curada. Nossa Senhora é tudo. Ela é o caminho que leva a Jesus. Sem ela, nós somos nada. Nós temos que ter a humildade de falar, mãe, eu sou tão pequena para chegar perto do teu filho. Interceda por mim. E ela intercede, sempre. Viva a vida! Todo domingo, 2h30 da tarde. Eu vou esperar você, hein? Fica na paz. Deus abençoe a todos. Vai, força. Galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Essa festança começa ao anoitecer. Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia, Rio Negro